ouvir, a Justiça está discutindo a violência dos torcedores de futebol no Brasil e a aplicação do Estatuto do Torcedor. Participando do programa, o ex-auditor do Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais, advogado e mestre em Direito, Sérgio Santos Rodrigues. Doutor Sérgio, a violência entre torcedores resulta em mortes e lesões graves. São resultados sempre trágicos, né? Essas condutas criminosas precisam de uma nova tipificação penal? Eu acredito que não. Elas precisam de serem efetivamente aplicadas, até porque o que a gente disse, o Estatuto de Defesa do Torcedor não vai entrar aí, porque quando toma uma proporção dessa, aí já vira aplicação realmente do Código Penal. E eu acredito pelo fato de envolver o futebol, só teria talvez aí não é minha especialidade, mas uma agravante, não sei, um caso de aumento de pena por ser um motivo fútil, alguma coisa nesse sentido. Como reúne torcidas, sempre se aplica ou se remete para o artigo 137 do Código Penal, que define a rixa, mas ele tem a pena de 6 meses a 2 anos. Então o artigo é insuficiente para punir? Mas eu acho que, salvo engano, esse artigo deveria ser aplicado, por exemplo, num caso de lesão corporal decorrente de uma briga de torcida, deveria ser a rixa acumulado com a lesão corporal. Aí você somaria as duas penas e efetivamente atingiria um mínimo maior aí. Qual que é o papel das entidades esportivas em relação ao Estatuto? O que diz o Estatuto sobre isso, nesse combate à violência? O Estatuto, ele responsabiliza as entidades, não só as entidades, como seus dirigentes, tanto a entidade que tem o mando de campo, como a entidade organizadora da competição, em razão das falhas de segurança. Aí, efetivamente, qual que é o papel da entidade? É ela demonstrar, e isso vem ocorrendo atualmente, de que num jogo desse foi feita a requisição do número de policiais adequado, contratação de segurança particular, orientação junto ao órgão de trânsito de por onde que chega a torcida para ver como que vai ser colocada, aonde que fecha a rua, aonde que abre rua, aonde que permite que chegue torcida, evitar encontro de torcidas divergentes, não só, porque a gente sabe que a briga não vai ser só, por exemplo, no Cruzeiro e Atlético, mas no Atlético e Flamengo pode ter briga, no Cruzeiro e Fluminense pode ter briga. Então o papel das entidades realmente é esse, é trabalhar para evitar que esse tipo de situação aconteça. Doutor Sérgio, nem sempre é possível a identificação dos agressores. Isso é um dificultador. Quais seriam as outras dificuldades de punição dos agressores? Nossa, são várias realmente. Na verdade, hoje, o novo Estatuto de Defesa do Torcedor, ele tem uma medida que ajuda bastante, que é o cadastro de todos os membros das torcidas organizadas. Mas é o que eu digo, nem só os membros da torcida organizadas praticam atos de vandalismo. Então, assim, não podendo fazer essa identificação ou não ter visto, ou pelo vídeo que está instalado dentro do estádio, eu volto a dizer, aquela atitude preventiva pode ser muito importante para identificar esse tipo de torcedor. Ou seja, se a gente tem um grupo que já identificou quem são os possíveis vândalos dentro das torcidas, e aí eu digo que hoje o trabalho das redes sociais ele é fundamental, porque você tem um torcedor que está na rede social só para hostilizar o outro, para marcar uma briga, para postar uma foto com uma faca, etc., né? Por aí vai. Então, eu acho que esse trabalho ele pode ajudar a identificar quem são essas pessoas. O senhor falou que lá na Inglaterra hoje mudou culturalmente, mas o senhor se lembra dos hooligans? Demais. Pois é, eu pergunto ao senhor o seguinte, o direito inglês, ele combateu isso, né? Então, como que ele conseguiu e o Brasil não está conseguindo? Na verdade, combateu... Não 100%, né? Hoje a gente vê tanto que Copa do Mundo, Eurocopa, igual teve agora, o grande temor das autoridades são os hooligans que viajam. Mas, assim, eles evoluíram muito. O primeiro aspecto que nós, inclusive, copiamos deles foi esse de... A paixão do torcedor era tão grande que eles perceberam que pior do que aplicar uma medida penal era impedir que o torcedor voltasse, ao estádio. Tanto que hoje na Inglaterra há os hooligans que brigam do lado de fora, mas não há invasão de campo. Porque a maior punição que existe para ele é ficar 3 anos sem voltar no estádio depois. Isso a gente copiou de forma muito positiva. E realmente, lá o que se tem, o que a gente sabe pelo menos, é que não há tanta impunidade quanto existe aqui. Em razão aí você diz, a culpa é do judiciário? Não, a culpa é de um sistema em geral. Porque nós também não podemos culpar um juiz ou um promotor que tem que trabalhar com uma carga desumana de 5, 6 mil processos por pessoa, quando a ONU recomenda que cada juiz tenha 500, 600 processos.
processo. O senhor usou um termo aí, paixão, né, a se referir. Mas esses agressores, eles têm paixão? Qual que é o perfil psicológico deles? Olha, infelizmente eu não tenho a expertise para dar esse laudo, mas eu acredito, é isso que a gente falou, ele coloca aquilo acima do bem e do mal, né? Eu, recentemente agora com o Corinthians nessa final da Libertadores, a gente viu que a mídia deu muita atenção para isso, e me chamou a atenção pelo menos uns 4 ou 5 programas que acompanharam ônibus de torcidas do Corinthians para a final contra o Boca Juniors na Argentina. E aí o perfil psicológico é aquele que a gente retrata ali. Eu vi vários, volto a dizer, um indivíduo que faz uma tatuagem do clube e dizendo: meu patrão mandou escolher entre o Corinthians e o emprego, e eu estou aqui. Quer dizer, o cara largou o emprego. Minha mulher mandou escolher entre o Corinthians e a minha família, eu estou aqui, e se vangloriando disso. Eu acho que essa minha resposta traz um pouco de qual que é o perfil psicológico desse indivíduo. Ele coloca o time dele acima da família, do trabalho, de tudo. Então, quando ele faz isso, a gente vê que realmente a pessoa não tem limite mais da forma como ela vai agir. Respondendo rapidamente, porque a gente está encerrando, o senhor é otimista ou não em relação ao fim dessa violência, ou pelo menos a diminuição dela? Muito, sou muito otimista porque eu acredito nas nossas autoridades, sei que elas têm capacidade para aplicar a lei que já é boa, a gente só tem que buscar as melhores medidas para que isso seja feito. Muito obrigado ao senhor pela participação. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição para o que precisar. O Ouvir a Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou ouvirjustiça@magis.com.br. Até o nosso próximo encontro.